Esse dia até o Facebook compartilhando, né, aquelas lembranças. Aí vem uma lembrança de quando eu tive aqui na Reforma mesmo, acho que foi abrindo a série de mensagens sobre a Reforma Protestante e no ano passado, acho que foi o ano passado mesmo, a lembrança, a gente nem cogitava nessa possibilidade de estar caminhando junto. E quando eu compartilhei aquela lembrança, eu falei assim, olha como é que Deus faz as coisas. Fui até uma igreja, que era uma igreja irmã, compartilhamos. Wagner também esteve na rede e compartilhou, Denilson, e de lá para cá os laços foram estreitando e quis Deus, na sua soberania, que nós caminhássemos juntos e não mais separados. Fico feliz por isso. O sermão de hoje, na verdade, é parte, né, como o Wagner já disse, de uma série de ministrações que nós, em virtude dos 504 anos da Reforma Protestante, nós separamos esse domingo para refletir alguma coisa, um legado, algo que realmente essa reforma tenha deixado. E eu creio que nessa série de mensagens, vocês ou nós, né, já ouvimos falar sobre a importância das Escrituras, que é o que os reformadores chamavam de sola Escritura, ou somente as Escrituras. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a justificação, mas isso é fruto da fé. Então, de onde vem a expressão sola fide, ou somente a fé? E também, né, no domingo passado, com o Alan, vocês, né, tiveram a oportunidade, né, de estar juntamente com ele no texto falando sobre o nosso mediador, né, o Cristo, solos Cristos. E claro, tudo isso por meio da graça. Por isso que os reformadores chamavam de sola gratia, ou somente pela graça. E a quem devemos toda a glória, que é o solo Deo glória. Então, tudo isso tem que convergir para a glória de Deus. Tudo isso que nós aprendemos, por isso que, como o Wagner nos antecedeu, ele disse que não é parte do culto somente quem está pregando, mas também quem está ouvindo. Porque nós participamos desse culto, ou pregando ou ouvindo. E se tem algo que nós precisamos valorizar com esse legado da reforma, são essas coisas que acabaram de acontecer. São essas coisas, inclusive, que estão acontecendo. O cântico congregacional, a leitura compartilhada. Enquanto eu estava tomando água, né, eu vi quando o Wagner começou a fazer a leitura, e ao lado eu percebi toda a assembleia, todo o auditório lendo. É tremendo quando você escuta a igreja lendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez nós não damos a importância devida a esses momentos. Talvez você até faz isso e talvez faz de forma mecânica, porque todo mundo está lendo, todo mundo está cantando. Então, antes de entrarmos diretamente no sermão, eu queria contar uma história breve, ou pelo menos fazer-vos lembrar de algumas coisas, alguns legados da Reforma Protestante. A começar, por exemplo, desse texto que nós compartilhamos, que está em nossa língua. Isso é um legado da Reforma. Quando nós lemos o Salmo compartilhado, nós não entendemos, porque não está na nossa língua materna, mas isso nem sempre foi assim. O texto, ele não era acessível a todas as pessoas. Estava no latim, somente o padre, somente o bispo tinha acesso a esse texto, e aí sim, a comunidade, ela ficava apenas como espectadores. Aliás, nem se sabia o que se estava falando, porque a missa toda era dirigida em latim. E eu quero parar esta manhã para refletir, né, sobre essas importâncias, esses atos litúrgicos que nós fazemos, e que às vezes nós não damos tanta importância, ou fazemos apenas por hábitos, sem ser intencionais naquilo que nós estamos falando. E para isso eu quero fazer com que nós voltemos a 504 anos e pense nesse momento que nós estamos vivendo, essa celebração, que obviamente, como cristão, estaríamos numa igreja, né, num culto de domingo, no dia do Senhor, como cristão, estaríamos numa igreja. Mas eu quero te contar uma história a respeito desse culto. Você provavelmente entraria nas portas da catedral, e aí sim, se você fosse de uma família abastada, uma família rica, você teria preeminência nos lugares. Olha que situação. Olha o que a reforma nos dá como direito. Livre acesso. Só que nem sempre na história foi assim. Então, se você tinha posse, se você era da família do fulano de tal, você tinha preeminência, porque você comprava literalmente o direito de assentar-se nos primeiros lugares. Olha que situação. Agora, vamos supor que você não fosse de família abastada,
que você fosse proletariado ou soldados da legião romana, você ficaria no intermediário, não teria tanta proximidade ali do cardeal, do bispo, mas ficaria mais no fundo. Aí sua pergunta talvez seja assim: mas eu não sou nem proletariado, nem soldado romano e nem sou de família abastada, sou pobre, como é que eu fico? Talvez nem sentado nós estaríamos. Nem sentado nós estaríamos. Não, nós não iríamos começar cantando, como aconteceu aqui. Nem cantar nós tínhamos direito. Por quê? Porque o cântico também era feito por um coral de monges. Vocês acham que nós tínhamos a oportunidade de chegar e cantar como nós cantamos aqui, todos os domingos, como nós fazemos? E às vezes nós fazemos isso repetidamente, todos os domingos, sem dar conta de que a igreja nem sempre cantou coletivamente. É claro que quando se fala da igreja primitiva, nós vamos ver Paulo falando que nós deveremos cantar com cânticos, hinos espirituais, mas teve um momento na história em que a igreja, ela silenciou esse cântico. E aí sim, essa supremacia, esse canto coletivo, não era mais coletivo. Nem mesmo a leitura era feita mais no idioma nativo. Havia um outro idioma que era o latim, e a melodia era uma melodia realmente somente para quem tinha esse curso. Inclusive, eu separei um trecho esta manhã, e eu queria que você, na verdade, sentisse, experienciasse esse momento, mas não como participante do culto. Porque como que você ia cantar um cântico que não está na sua língua, numa melodia gregoriana, que você talvez não tinha conhecimento de cântico? Então, o que eu quero dizer é, éramos apenas espectadores. A gente não participava do culto. A gente não participava da liturgia. A gente não participava da celebração. Por isso que eu me arrepio quando eu vejo uma comunidade cantando congregacionalmente. E aí tem um cântico chamado Te Deum, é católico, tem latim, tá, acho que a tradução ali está em português, está bilíngue. E aí eu quero que vocês ouçam como que era o cântico há 504 anos atrás, quando você entrava na igreja e aí já tinha um coral preparado. A gente não cantava, a gente ouvia um coral cantar numa outra língua, numa outra melodia, que a plebe não conseguia cantar, porque não tinha acesso a esse momento litúrgico do culto. Pode soltar, Denilson. Te Deum laudamus, et Dominum confiteris. Eles estão cantando o credo apostólico. Você pode acompanhar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vai enaltecer a soberania de Deus. É de arrepiar. Mas não é um canto coletivo. E aí o cântico todo era em latim, não tinha a legenda. É ouvir uma canção sem saber o que está cantando, não participar do culto. Amém. E aí a pergunta que fica é: qual seria a nossa participação na missa, ou no culto, ou na celebração? A resposta é uma só: nenhuma. Nenhuma
participação na parte litúrgica do canto. E aí, para você não ficar escandalizado, deixa eu explicar o significado da palavra missa. A palavra missa vem do latim, que significa simplesmente enviada. Enviada. Alguns símbolos cristãos nós tomamos aversão, principalmente depois da Reforma e, sobretudo, com o movimento pentecostal ou neopentecostal. Houve uma abolição de todos os símbolos cristãos. Por exemplo, a cruz, o credo apostólico. Houve uma rejeição de todos esses símbolos. E aí nós passamos, inclusive, a achar que tudo com relação a símbolos cristãos é de uma tradição católica, apostólica, romana. E às vezes nós precisamos entender uma coisa e fazer separação. Então, simplesmente a palavra missa, do latim, it missa est, em português, transliterado, seria ide, o envio está feito. Tomás de Aquino, na sua súmula teológica, coloca essa expressão da seguinte forma, para nós entendermos. Daí deriva o nome de missa, que seria it missa est, ou seja, a vítima, Jesus, foi enviada a Deus através do anjo para que seja aceita por Deus. O enviado aqui é no sentido da vítima, do sacrifício de Jesus, da vindicação de Jesus, ele ser enviado por Deus para remissão dos nossos pecados. Só que aí você pega apenas parte das palavras it, missa est, e tem a palavra missa, que significa uma missão, praticamente uma abreviação de missão. Então, isso é somente o que significa a palavra missa. Então, vamos voltar aqui a outra parte também importante do culto, a exposição da Bíblia. Vocês acham que nós tínhamos participação? Poderíamos fazer uma leitura compartilhada, como fizemos do Salmo? Não. Somente um bispo, com a Vulgata Latina, faria leitura. Detalhe, de costas para o público. A missa era feita de costas. Você imagina você nesse contexto. Você vai com a sua família para o local de culto, você é recebido com um cântico gregoriano, você não sabe o que está cantando, você não participa. E aí onde que Lutero fala assim, começa a pensar e fala assim, está errado. Está errado. Porque como que eu vou prestar culto a Deus se eu sou apenas espectador? E aí diferente quando você escuta. Quero que vocês cantem comigo, para eu não ficar cantando aqui sozinho. Uma canção talvez não seja de tradição histórica, mas somente para vocês verem a diferença, quando nós conhecemos e participamos. E aí você pensa assim, hoje eu posso entrar num lugar santo, hoje eu posso cultuar a Deus, e eu posso começar um culto louvando a Deus, dizendo, através de um cântico, essa oração. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Só vocês e bem alto. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. É uma certeza absoluta. Tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e isso é participar do culto. Isso é que Lutero diz, o povo tem que cantar. É por isso quando eu chego num determinado local, ou vejo pelo menos comunidades que não cantam, em que há apenas uma apresentação, fico triste porque é tirar de nós o direito de cantar. E aí quando você canta, e aí um desentoado como eu,
junto com outros que são entoados, nós formamos em uníssono um só cântico a Deus, um só louvor a Deus. E aí os cânticos são espirituais, e aí nós entendemos porque está em nossa língua, e eu consigo entender, ser intencional naquilo que eu estou cantando. Mas se eu estou escutando um canto em latim gregoriano, pode ser bonito, pode ser uma apreciação de arte maravilhosa, mas parou aí, é apenas uma apreciação daquilo que é belo, mas eu não faço parte. E aí quando eu escuto um sermão, por mais, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, por exemplo, sermões como o de Padre Antônio Vieira, fantástico o texto, maravilhoso, inclusive está em língua portuguesa, ou de tantos outros da parte histórica, maravilhosos. Hoje nós temos na tradução, mas quando eles foram pregados, não foram em língua portuguesa, foram em latim. E aí vem a mesma pergunta: qual seria a nossa participação no culto, na parte litúrgica da exposição bíblica? A resposta é a mesma: nenhuma. Nenhuma. E é por isso que nós, como igreja cristã reformada, nós cantamos juntos, nós oramos juntos e nós lemos a Bíblia juntos, porque nós não queremos perder essa tradição. Por fim, após 504 anos de história, hoje nós temos não somente a oportunidade de cantarmos juntos, mas também abrirmos nossas Bíblias em língua portuguesa e achar rapidamente uma referência como essa que eu vou ler aqui esta manhã. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 até o 5. Primeiro que encontrar, fala amém. Olha para você ver. Segundos para encontrar aí a carta de Paulo aos Romanos. Sabia que nem sempre foi assim também? A Bíblia não era impressa. Hoje é uma maravilha. Hoje você acha rapidamente os livros. Você imagina que isso era manuscrito. Antes da imprensa por Gutenberg, a Bíblia toda era manuscrito. E ter um livro sagrado significava que você tinha muitas posses, porque disse a tradição que para levar toda a coleção dos livros do profeta Isaías, se levava-se numa carruagem. Imagina, todos os livros do profeta Isaías, todos os tomos levados em carruagem, porque eram livros, eram rolos. Por isso que lá em Lucas, quando você vê Jesus numa sinagoga, e ele começa a expor o texto, lá está escrito que ele achou o que estava escrito no livro do profeta Isaías. E ele passa a fazer uma leitura a partir dali. Porque normalmente os rabinos faziam uma leitura contínua, como nós fazemos essa série de mensagens, como nós estamos, por exemplo, no Evangelho de João, que vocês estavam nessa série de mensagens antes da reforma. Então, o texto, por não ter capítulo nem versículo, não ter nenhuma dessas divisões, ele era enrolo. Então ficava mais fácil para o rabino ter essa continuidade todos os sábados. E aí, providência divina, quando Jesus chega para ler, o texto que está lá fala dele mesmo. E aí quando ele fala, vocês acabaram de ouvir aquilo que está acontecendo, literalmente está acontecendo. A história, o Cronos, o tempo de Deus está tocando Kairos, está tocando Cronos, que é o tempo humano. E aí aquelas pessoas ficam escandalizadas, como ele está dizendo que ele é o enviado? E é isso que Jesus estava afirmando, sim, a Escritura está falando a meu respeito. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre nós tivemos essa facilidade para encontrar o texto. Por exemplo, a divisão da Bíblia em capítulo, embora não seja diretamente legado da Reforma Protestante, mas foi um homem que eu quero que você guarde o nome dele. Stephen Langton. É ele que separa os capítulos do Antigo Testamento, consequentemente depois do Novo Testamento. Então essa separação de capítulo, ele acontece no século, aproximadamente, um pouco antes da Reforma, 200 anos antes da Reforma, com Stephen Langton. E aí tem um outro cardeal francês chamado Hugo de Saint-Cyr.
É ele que vai fazer a divisão em versículos. Isso em 1430. Então, observe, antes de 1430, nós não tínhamos versículos, essa separação. Então, quando eu falo com vocês, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo a Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5. O que você faz? Vai na carta de Romanos, sabe onde que está, não precisa procurar um rolo, já vai no capítulo certo, no versículo certo, a qual nós faremos essa exposição. Mas imagina, durante a história, você ter que procurar aonde que estava o texto que a comunidade ia ler. E uma dificuldade maior, o texto todo em latim. Nem mesmo em alemão tinha. Foi Lutero que traduziu a Bíblia para o alemão pela primeira vez. Mas nem isso tinha. Era todo em latim. Então, se você sabia o latim, você conseguiria ler alguma coisa. Se não tinha o latim, você não conseguiria ler a Vulgata Latina. Mas hoje, graças a Deus, em virtude do trabalho desses homens que escavaram, e hoje nós simplesmente bebemos essa água limpa, nós em questão de segundos podemos encontrar essa citação. E aí, para aproveitar isso, vamos ler junto? 1, 2, 3. Portanto, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio dele, nós também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos alegramos com confiança na esperança que temos de participar da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos alegramos com confiança quando os problemas e sofrimentos vêm, porque sabemos que eles produzem perseverança em nós. E perseverança produz em nós um caráter aprovado, e este caráter produz esperança. E esta esperança nunca nos decepcionará, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém. Volta um pouquinho o texto no início. Portanto. Quem começa um texto com portanto? Eu sei que como professor de língua portuguesa, o portanto é uma conjunção de conclusão. Estou concluindo um raciocínio. Ninguém vai começar um texto com por isso, ou logo, ou portanto. Primeira pergunta que eu preciso fazer ao texto é: o que Paulo está concluindo aqui? Porque começar com portanto, eu preciso, no mínimo, voltar ao capítulo anterior, que é o capítulo 4, e encontrar o que Paulo está dizendo, por exemplo, a respeito da fé de Abraão, e uma promessa realizada pela fé. E aí, depois que eu leio sobre Abraão, aquilo que a ele foi imputado como justiça, e aí Paulo vai dizer que Abraão, ele está antes da lei, aí eu consigo entender os versos seguintes. Porque, se você quiser entender necessariamente o livro de Romanos, eu sei que os pastores, os irmãos que me antecedeu, falou sobre o propósito da carta, falou sobre quem escreveu, então não quero me ater a esses detalhes, mas eu quero dar umas dicas para vocês com relação à leitura de Romanos, pelo menos se você está fazendo uma leitura panorâmica de Romanos. Então, no primeiro capítulo, dos versos 18 até o capítulo 13 e 20, você vai ver Paulo falando de uma justiça que ela é necessitada. Necessitada por quem? Por todos. Necessitada por todos, quer gentios, quer judeus. Paulo vai deixar isso muito claro. Só que a partir do verso 21 do capítulo 3 até o capítulo 8 e o verso 39, Paulo vai falar de uma justiça que é provida. E essa justiça, ela é provida na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus Cristo, de onde que ele vai dissertar como que isso aconteceu, quando aconteceu, e que Deus previu isso desde a fundação do mundo. E a partir do capítulo 9, necessariamente, que é o capítulo que ele fala sobre a soberania de Deus, sobre a eleição, sobre predestinação, até o capítulo 11, 36, ele vai falar dessa justiça vindicada, dessa justiça realmente requerida através de Jesus Cristo pelo seu sacrifício. E aí sim, terminando a carta, capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15 e 13, essa justiça ela precisa ser praticada. O que Paulo está dizendo isso é pedagógico.
Primeiramente, eu apresento para você o argumento, mas isso tem que ser manifestado como um modus operandi na sua vida. Porque não adianta você conhecer o discurso e isso não ser prática de vida. Não adianta você teologizar e isso não se tornar uma prática de vida na segunda-feira. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, nós precisamos tomar isso como referência e que isso seja uma prática de vida. E qual que é a forma que Paulo tem, qual que é o discurso que ele tem para falar aos romanos? É claro que Paulo tem algumas coisas em sua cabeça. Primeiramente, o propósito pelo qual ele está escrevendo essa carta. Ele está numa missão, ele está no final da sua terceira viagem missionária e ele precisa agarinhar fundos, isso mesmo, ele precisa levantar dinheiro para chegar até a Espanha. Observe que, talvez, um dos maiores tratados teológicos que nós temos na Bíblia Sagrada, a motivação dele não foi necessariamente uma apresentação teológica. Foi justamente levantar fundos para a sua viagem. Você pensa assim, pera aqui, você quer me dizer que Paulo escreveu a carta aos romanos com a intenção de levantar um fundo para chegar até a Espanha? Sim, era a missão dele, só que para chegar à Espanha, ele precisava contar com a colaboração e contribuição dos irmãos romanos. Os irmãos romanos. Só que aí tem um problema, porque Paulo já estava enfrentando uma oposição muito grande nas igrejas que ele havia plantado. Na Galácia, em Colossos, Colossenses, nas demais igrejas, e Roma praticamente era uma igreja que ele não plantou. Ele não era pastor em Roma. Agora, como que eu mando uma carta para uma igreja que eu não tenho muita familiaridade? Detalhe, eles estão falando sobre o seu apostolado, estão colocando em xeque a sua liderança. E aí você vai entender porque Paulo gasta mesmo os primeiros versículos fazendo uma apresentação metódica particular, singular, pormenorizada do seu apostolado. Quero convidar vocês a voltar em Romanos, no primeiro capítulo, e ver essa apresentação magnífica que ele faz a seu respeito. Esta carta é de Paulo. Ele começa da mesma forma que começa todas as cartas, mas com um detalhe, enfatizando a autoridade e a autenticidade da carta aos Romanos. Ele vai dizer, um servo de Jesus Cristo, chamado por Deus para ser um apóstolo, separado para pregar as boas notícias que Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Estas boas notícias são sobre seu filho Jesus. Ele nasceu como ser humano, era descendente do rei Davi, e em poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela sua ressurreição dos mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio de Cristo, nós temos recebido graça e autoridade como apóstolos para anunciar as boas notícias em toda parte, aos povos que não são judeus, para que creiam e obedeçam, trazendo honra e glória ao seu nome. E vocês também estão entre esses que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. E aqui ele dirige diretamente à igreja em Roma. Eu escrevo a todos vocês em Roma, que são amados por Deus e chamados para seu próprio povo santo. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo deem a vocês graça e paz. E aqui ele apresenta quais são essas boas novas. Interessante que no capítulo 1, Paulo, ele vai falar sobre a condenação dos gentios. Quem que eram os romanos? Obviamente não eram gentios. Obviamente não participavam do pacto do Antigo Testamento. E aí Paulo está escrevendo esse irmão dizendo, olha, vocês são condenados. Mas se esses homens alegassem, mas nós não tivemos acesso às Escrituras, não foram nós que rejeitamos as Escrituras. E aí Paulo utiliza justamente um discurso forense, em que, por exemplo, a prática de julgamentos em Roma era comum. Era tão comum que todo cidadão romano participavam, assistia os julgamentos feitos em praças públicas, nos areópagos dos seus tribunais. Então, o discurso forense era comum entre os romanos. E Paulo vai utilizar esse mesmo discurso para escrever a carta, que ele sabia que aquela igreja em Roma ia entender esse dialeto, esse juridiquês
de Roma nos tribunais. E ele está dizendo para aqueles irmãos: mas vocês também são indesculpáveis, porque vocês fazem parte, ou pelo menos a vocês foram dada uma revelação natural, que é a consciência. E essa consciência vos acusa de dia e de noite, apontando para o que é certo e o que é errado, de tal forma que diante de Deus, mesmo que vocês não tenham acesso às sagradas escrituras, vocês também são indesculpáveis. E aí ele abre o capítulo 2 fazendo uma pergunta retórica aos judeus: e nós que julgamos judeus, como estaríamos nesse tribunal? Paulo vai dizer: condenados também. Condenados por quem? Pela revelação especial de Deus, porque Deus entregou para vocês uma revelação, e vocês não deram conta de cumprir essa revelação, muito pelo contrário, fizeram o pior, manipularam a mensagem e entregaram uma outra mensagem às nações. Percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está julgando os gentios e julgando os judeus. O capítulo 1 e 2 de Romanos é fundamental para você entender o capítulo 3, que no capítulo 3 tem aquele versículo que nós conhecemos, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: quem são esses todos? Paulo já tinha dito anteriormente: gentios, condenados pela revelação natural, ou seja, suas consciências, e no capítulo 2, os judeus, de tal forma que o mundo antigo era dividido somente nessas duas partes: ou você era judeu ou você era gentil. E Paulo está dizendo: todos estão condenados, não há um justo sequer, não há gentil, não há judeu, não há um justo sequer. E aqui todos nós estamos no mesmo lugar, sentados como réus, ouvindo um justo juiz dar a sua sentença. Percebe que quando nós estamos muito atentos a um filme, ou uma série, ou um documentário, acho que isso acontece mais em filmes, e que você projeta o final do filme, você já começa a fazer apostas, você faz inferência, você levanta hipótese e fala assim: vai terminar desse jeito. É mais ou menos isso que acontece no capítulo 4. Se você está envolvido nesse discurso, nesse drama do tribunal que Paulo está tentando comunicar à igreja, aos romanos, que hoje chegou até a nós e nos apropriamos disso, você fica envolvido com a história. É como se esse filme, de repente, pegasse-nos de jeito e desse aquele suspiro dizendo: eu não contava com isso. Porque é como se, de repente, diante a sentença que nós esperávamos de sermos julgados como culpados, e aí recebermos uma sentença de condenação, vem Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Deus, na hora de nos sentenciar, fala assim: eles são sentenciados, mas como justos. Você pensa assim: uau! Eu pequei, eu mereci a morte, como agora estou recebendo justificação? E aí você tem que entender o que significa essa palavra para você fazer assim junto comigo: uau! Porque, irmão, uma coisa é você ser perdoado. Já estava bom demais sermos perdoados. Presta bem atenção comigo. Todos os seus pecados, alguém chegasse perto de você, digamos que hoje você tivesse uma dívida de R$1.000, e alguém virasse para... não, R$1.000 ainda é pouco, R$10.000. Não, ainda é pouco. Vamos pensar que talvez você devesse mais ainda, R$1 milhão. Você fala assim: cara, se eu trabalhar nos próximos 10 anos pagando, eu não vou conseguir pagar. Eu não vou conseguir pagar esse credor. E a pessoa vê a sua condição e fala assim: meu irmão, vamos combinar uma coisa? Você está perdoado, você não precisa pagar essa dívida. Qual que seria a nossa relação com relação a esse credor? De gratidão eterna. Mas todas as vezes que nós olhássemos para aquele credor, eu ia lembrar: eu tinha uma dívida que foi perdoada. E talvez o credor olhasse para nós e dissesse: eu perdoei. Então há uma relação de mérito e demérito. Mas justificação não é apenas perdão de pecados. Justificação é Deus olhar para nós através da cruz de Cristo, e é como se nós nunca tivéssemos pecado. A justificação nos coloca numa posição diante de Deus. Se a santificação, ela nos dá uma condição de nos aproximarmos de Deus, a justificação é diferente. Ela não dá apenas a condição, ela nos dá uma posição diante de Deus. E aí Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado.
Por isso que um profeta disse que quando Deus perdoa os nossos pecados, é como se Ele lançasse os nossos pecados no mar do esquecimento. Aí um dos pais da igreja disse assim: o problema é que nós temos costume de pescar pecados. Nós temos esse hábito. Mas Deus, quando Ele nos vê através do sacrifício de Cristo. E aí por isso que Paulo vai dizer no capítulo 8, não há condenação nenhuma. Sabe o que é não ter condenação? É o juiz procurar alguma coisa ao seu respeito e falar assim: espera aqui, para que esse tribunal está acontecendo? Não há condenação contra eles, porque quem os justifica é o meu filho. Quem os justifica foi ele que recebeu. E aí, quando você começa a entender a doutrina da justificação, você fala assim: uau, é algo que realmente eu preciso viver. É algo que eu preciso praticar. Porque, primeiramente, a justificação é uma declaração forense. É uma declaração judicial. E sendo uma declaração judicial, somente Deus Pai pode condenar. E Deus Pai declara definitivamente: aquele que tem fé em Jesus, Ele o tem como justo. Romanos 5, 18 e 19, vamos ler junto? Romanos 5, versos 18 e 19. Vamos lá? Pois assim como um só pecado resultou na condenação de todos os homens, assim também olha como é que Paulo trabalha esses deíticos argumentativos. Olha como é que o discurso dele está completamente voltado para esse linguajar forense. Porque ele utiliza aqui duas vezes o pois assim como. E aqui, claro, ele está fazendo um paralelismo. Ele está tentando mostrar que da mesma forma como todos os homens no primeiro Adão estão condenados, e através de um só pecado, todos nós também recebemos esse pecado. Ele vai dizer, através de um só ato de justiça. Observe o jogo de palavras que Paulo, como se tivesse aqui nesse tribunal, o que ele está tentando demonstrar? Ele está dizendo, por que nós fomos condenados? Por um só pecado. E aí tem muita gente que não consegue entender, como é que eu vou viver o pecado de outro? Como é que eu vou viver o pecado que eu nem cometi, que é um pecado de Adão, é um pecado original? Aí Paulo está explicando, porque esse pecado resultou na condenação de todos os homens, porque Adão era como se fosse um pai para nós federal, foi o primeiro homem, e o primeiro homem falhou diante de Deus. E aí Paulo está dizendo, não adianta pelos nossos próprios méritos tentar nos justificar diante de Deus, porque é Deus que nos justifica. Ele nos justifica através de quem? Através de Jesus. E ele vai dizer, então um só ato de justiça resultou na justificação e vida para todos os homens. Se Adão gerou morte, Jesus gerou vida. Se Adão caiu no jardim, Jesus se levanta justamente num deserto e vence Satanás. E ele vai dizer no versículo 9, pois assim também como a desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só homem, muitos são justos. Olha o que Paulo está falando de novo com relação à santificação, que é a condição, e a posição nossa como pessoas justificadas diante de Deus. E aí, o nosso segundo ponto para pensarmos, a justificação, ela é um ato definitivo. Não é um processo. Quero que você entenda aqui. Santificação é um processo. Justificação não é um processo. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Significa para alguns essa vereda, essa caminhada, talvez não esteja tão claro, mas vai chegar um momento que vai estar claro essas verdades para você. Agora, a justificação não. A justificação não é um processo. Não é como, por exemplo, algo que eu entendesse hoje que isso tivesse obscuro, fosse um crepúsculo do dia, e aqui eu estou metaforizando, mas com o passar da minha caminhada cristã, que é isso que o Salomão está falando nesse provérbio, que a vereda dos justos é como a luz. Olha a comparação que ele faz. É como a luz da aurora.
E quem levanta aqui de manhã sabe que o dia não faz assim, pá, como se acendesse a luz de uma vez. Não, vai clareando aos poucos, até ser dia completo, até ser meio-dia. E quando dá meio-dia, não existem sombras, está tudo claro. E aí Salomão está dizendo justamente isso, a vereda do justo é assim. E aí, aqui em Romanos, nós precisamos entender que a justificação não é um processo, como a santificação é. A justificação é um ato definitivo e irrevogável de Deus Pai. Romanos 5, versículos 6 e 8. E aí Deus Pai, no momento em que Ele vê que nós cremos em Jesus, pelo agir regenerador do Espírito Santo, o que Ele nos faz? Ele nos aceita como filhos. Vamos ler junto? Que declaração! Que declaração! Se você estivesse no Coliseu Romano, visto um tribunal, e de repente alguém que estivesse já sendo condenado, alguém dissesse, não, ele não tem culpa, ele vai ser absolvido. A sua expressão talvez seja, uau, como assim? Como que ele vai ser absolvido? Por qual mérito que ele vai ser absolvido? Pior é se alguém dissesse assim, pelo mérito de outro. Outro veio e pagou a conta para ele. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizer para esses irmãos, olha, nós éramos fracos, e Cristo veio no tempo certo. Paulo vai dizer à igreja da Galácia, ele veio na plenitude dos tempos. Tudo convergiu para o advento acontecer no tempo certo. Economicamente falando, culturalmente falando, teologicamente falando, tudo convergia para que Jesus nascesse no tempo certo, aonde nasceu e como ele nasceu. E ele não só nasceu, Paulo vai fazer a teologia completa. Ele vai dizer, porque ele nasceu e morreu. E olha como que às vezes nós romantizamos o texto e lemos o texto e não prestamos atenção no que o texto está dizendo. É isso que eu falo para os meus alunos. O Brasil precisa de muito amor, sim, mas precisa de muita interpretação de texto também. Porque Paulo está dizendo, ele morreu por aqueles que desprezam a Deus. Ele não morreu por aqueles que amavam a Deus. Ele morreu por aqueles que desprezavam a Deus. E ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa justa. Eu, quando estava estudando esse texto, eu parei para pensar nessas duas condições que Paulo coloca. Dificilmente, e embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem de morrer. Que Paulo fala de pessoa justa e de pessoa boa. Qual que seria a diferença? Porque Paulo fala, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa justa. Talvez se eu perguntasse assim, você aceitaria morrer para o seu filho? De repente você visse seu filho numa condição, e eu sei que os pais sentem isso, que se pudesse, trocava de alma com o filho, trocava na posição para não vê-lo sofrer. É disso que Paulo está dizendo. Talvez para uma pessoa justa, alguém apareça para morrer. Mas ele vai dizer, eu conheço os tribunais romanos. Não vem me dizer que vocês morreriam por um ladrão, que vocês não morreriam. Vocês têm o ato da crucificação. Vocês têm práticas horrendas, hediondas, para sacrificar uma pessoa que desrespeitou a lei de César. Então, embora aparecesse uma pessoa boa, talvez, de repente, oxalá, apareça alguém que tenha coragem de morrer por ele. Contextualizando, talvez você tivesse até coragem de morrer por seu filho, mas eu duvido que você morreria para o Fernandinho Beiramar, ou qualquer outro assassino, qualquer outro delinquente. Qual que é a nossa posição diante de uma pessoa
que eu nem vou dizer que talvez seja vítima da sociedade, mas que tenha pecados, que tenham feito atos hediondos. Qual que é a reação pública diante de algo, por exemplo, hediondo? A justiça própria? Nós vindicamos a justiça própria. E aqui não estou falando de fazer justiça com a própria mão, eu estou falando da justiça. Nós queremos que a pessoa pague pelo que ela fez. E é justamente esse contexto que Paulo está dizendo. Mas engraçado, vocês não eram bons. Todos nós éramos pecadores. Todos nós desprezamos a Deus. E aí ele vai usar aqui uma adversativa, uma condição adversativa. Mas Deus, ao invés de nos julgarmos de acordo com aquilo que nós pensávamos ou vivíamos, ele fez diferente. Ele mostrou o seu amor por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Eu não sou bonzinho e nem bonitinho. Diante de Deus, eu sou um pecador. E Deus olha para Jonas e fala assim: eu vou enviar meu filho a si mesmo para morrer pelo Jonas. E isso acontece quando nós pecamos e Cristo veio e morreu por nós. É um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia. Eu sempre gosto de colocar, por exemplo, alguns textos em destaque. Eu tenho, por exemplo, uma coleção de textos engraçados. Textos mesmo da Bíblia que eu leio, bato o olho e acho assim muito engraçado. Sabe? Tem texto da Bíblia que você olha assim, cara, eu fico rindo. Minha esposa passa perto e fala: de que você está rindo? Eu disse aqui, escuta aqui. Aí eu leio para ela, ela praticamente fica assim, aquela cara de paisagem. Não entendeu, não está no contexto também. A hora vai entender. Mas sabe, mas tem alguns textos extremamente tristes, extremamente impactantes, e que eu leio que fala assim, cara, isso aqui é muito sério. Quer ver um texto desses? Mateus 7. Em meu nome, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, profetizamos, expelimos demônios, curamos, fizemos milagres. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu falo assim, cara, tem gente aqui melhor do que eu. Opa, alguém que já realizou um milagre? Ressuscitou morto? Qual foi a última vez que ressuscitou morto? Já viu? Mortos ressuscitarem? Você crê nisso? Quando foi que a última vez? Eu vou perguntar, vou mudar a pergunta então. Você já orou para um morto ressuscitar? Eu sei que você passa perto do caixão de quem que se ama, meio desconfiado. Tipo assim, será que se eu orar ele vai levantar? E aí a pergunta é, e se ele levantar, você vai ficar assustado? Você tem coragem de orar? Mas normalmente, qual que é o nosso caminho? Não fazer esse tipo de oração e nem procurar pensar. E aí tem pessoas aqui que estão dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, o currículo é extenso. E aí o que eles ouvem é, eu não conheço vocês. Poderiam me apresentar quem são vocês? Quem são vocês? Vocês usaram o meu nome. As coisas funcionaram porque vocês usaram o meu nome. Mas vocês não têm parte comigo, porque vocês não tiveram um relacionamento comigo. Portanto, eu não conheço vocês. Tchau. Um dos versículos mais sérios da Bíblia. Mas tem aqueles versículos que me fazem regozijar, que me fazem alegrar. E um deles está aqui. Romanos 5, versículo 8. Porque Deus mostrou o seu amor por nós, pelo fato de que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não tinha ninguém bonzinho nessa história. Essa história não era para ser uma história de final feliz. Mas aí Deus fez com que nós, através do sacrifício de Cristo, recebêssemos essa sentença de sermos justificados. A justificação, ela é oposta da condenação. É a libertação de um pecador de seus pecados pelos méritos de Cristo. Por isso o cristão é uma pessoa estranha. Não é? Uma pessoa estranha. Ele ora por uma pessoa que não vê. Ele crê que vai ser salvo pelo mérito de outra pessoa. Ele chama a existência as coisas que não existem. E é dessa forma que Deus Pai liberta um pecador, para que ele, em Cristo, ele seja sentenciado, mas como inocente.
e aí sim passa a viver uma vida eterna com Cristo. Romanos 8:33, podemos ler juntos? Um, dois, três. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É o próprio Deus que os justifica. Observe que o texto tem uma pergunta retórica, que Paulo fala: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Se você está lendo Romanos dessa forma, você já identificou que Paulo falou da condenação dos gentios, falou da condenação dos judeus. No capítulo 3 falou que todos pecaram, mas a partir do versículo 4 ele começa a criar uma sentença a partir de Abraão, que viveu pela fé e que passa pela lei. Ele fala assim: e a lei serviu apenas como um aio. O que seria um aio? Um pedagogo, apenas para nos ensinar acerca de coisas que virão. E aí sim ele começa a apresentar através do capítulo 9 a soberania de Deus, a eleição de Deus, a predestinação, e ele fala sobre os escolhidos de Deus. E aqui ele chega no ponto máximo, quando ele pergunta: quem fará acusação contra? Aqui tem um detalhe, não é contra qualquer pessoa, é contra os escolhidos de Deus. Aí tem aquele silêncio natural no tribunal. E por ter esse silêncio, e é uma pergunta retórica, Paulo mesmo se encaminha para responder essa pergunta: é o próprio Deus que os justifica. Por isso o silêncio de quem os condena. Nem Satanás pode levantar e falar assim: ele é culpado, quando Deus diz: ele é inocente. É o tetelestai. Está consumado. Dívida paga. Boleto quitado. Não há nenhuma condenação para os que creem em Cristo Jesus. Eu acho que alguns irmãos leem isso com muita dúvida. Ou lê assim: não há certas condenações. Porque a partir do momento que você apropriar dessas verdades, você jamais vai deixar que aqueles pensamentos venham até você. Porque quando vier aquele pensamento, vindo e provenientes, alimentados por Satanás, de acusação, você vai dizer: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Sabe quem me justifica? É Deus. E se Deus é que me justifica, é por isso que também o capítulo 8 começa com a conjunção de conclusão: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O problema é quando eu quero receber esse chamamento, esse anúncio, quando eu não estou em Cristo Jesus. Aí é diferente, quando eu não sou escolhido, quando eu não sou eleito de Deus, quando eu estou justamente condenado. Mas a Escritura é clara: não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Quando é que você vai entender isso, santo? Quando é que você vai entender isso, santa? Porque quando você começar a viver essas verdades na segunda-feira, você vai ser um apologeta de carteirinha. Você não vai aceitar ninguém contestar a sua fé. Você não vai aceitar ninguém colocar em xeque a sua filiação entre você e Deus. Porque é Deus quem nos justifica. E a justificação é um ato exclusivo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Romanos 3, 25, 26. Vamos ler junto? Jesus, diante dos olhos de todo mundo, como sacrifício, para que pelo seu sangue derramado, ele se tornasse o meio pelo qual a ira de Deus fosse criada e sua justiça feita, para ser recebida pela fé. Deus fez isso para mostrar a sua justiça, porque na sua soberania ele não castigou os pecados cometidos no passado. Isso também era para mostrar a sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo fosse justo e justificador para aquele que tem fé em Jesus. Aqui Paulo fala de pelo menos dois atributos de Deus: a paciência de Deus e a soberania de Deus. A paciência de Deus é algo que nós precisamos entender. Porque de repente você vê uma pessoa pecando, e você fala assim: não é possível que Deus não está olhando isso. Já viu? Justiça própria.
quando você quer que Deus já condena, quando Deus já quer com julgamento, já traz juízo. E você começa a tecer julgamentos na sua cabeça. Mas você precisa entender que a paciência é um dos atributos de Deus. E a paciência, diferente da misericórdia, as duas coisas são diferentes, ela apenas preserva o pecador para o encontro, num tempo certo, no dia certo, com o justo juiz. É isso que a paciência faz. As misericórdias, se as misericórdias de Deus se renova sobre nós a cada manhã, a paciência faz o contrário. Preserva-nos para o momento certo de encontro com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Deus fez isso para mostrar a sua justiça, porque na sua tolerância, ou seja, na sua paciência, Ele não castigou os pecados cometidos no passado. Porque se Ele tivesse feito isso, Ele teria sido injusto. E aí, sendo injusto, Ele não era Deus, porque Deus não fere princípios. E havia um princípio estabelecido pelo próprio Deus. E aí, a linguagem que nós temos no Gênesis também é uma linguagem jurídica, que aliás é a mesma linguagem utilizada por Satanás quando ele encontra com Jesus e disse: filho de Davi, o que você veio fazer antes do tempo? Ele sabia que estava no local certo, estava legislando talvez por uma causa que não fosse correta, mas ele questiona o tempo de Jesus estar naquela cidade. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele não faz ou não comete injustiça por simplesmente ser Deus. Pelo contrário, quando Ele condena, Ele está sendo justo. Qual era a nossa posição diante de Deus? Pecadores. Nós já estávamos esperando o martelo bater e saber a nossa sentença. Mas de repente, sabe o que Deus fez? Escolheu José, Maria, Antônio, Priscila, Fernando. Escolheu. E por que Ele escolheu? Isso também era para mostrar sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é como nós pensamos. Deus, Ele foi até o futuro, viu quem teria fé em Jesus para poder escolher. Se Ele o fizesse assim, Ele não seria Deus. A presciência de Deus não é uma previsão prognóstica do futuro. Muito pelo contrário. A presciência de Deus é mostrar que Ele é soberano, inclusive nas suas escolhas. E aí, Paulo vai dizer: Deus coloca Jesus diante dos olhos de todo mundo como um sacrifício, para que, pelo sangue derramado, Ele se tornasse o meio pelo qual a ira de Deus fosse desviada. Lembra do Gênesis? Lembra do Gênesis? O homem pecou. Alguém teria que pagar pela culpa do homem. Só que naquele caso foi um animal. O escritor dos Hebreus vai dizer: só que esse sacrifício constante, essa morte de animais, apenas aplacou a ira de Deus. Não resolveu o problema do pecado do homem. É como se o pecado fosse a brasa e aquele sacrifício fosse a cinza. Se viesse alguém assoprasse sobre nós, o que ia encontrar? Pecado. Nós apenas estávamos encobertos com a lei. Mas aí vem Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E aí não é só alguns pecados, como alguns cristãos colocam numa balança, porque tem pecado, pecadinho e pecadão. Não é isso? O pecado do outro é um pecadão. Mas o meu é um pecadinho. Eu quase não peco. Eu sou quase um santo. O que eu fiz hoje? Eu só não fui na igreja. Só? Você quebra o quarto mandamento e fala só? No dia do Senhor? E aí, lembrando o testemunho que o Wagner antecedeu, do pastor, com toda a experiência dele, me faz lembrar também de algo que o pastor Jeff me contou, de que conversando com a mãe e perguntando para o filho: e aí, como é que está seu filho? Meu filho está bem, ele passou no vestibular, está na universidade, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e começou a falar os feitos, as conquistas do filho. Mas no final da conversa, ela vira para o Jeff e fala assim: mas ele não está nos caminhos do Senhor. E aí Jeff vira para ele: você é mãe? Porque você falar uma coisa dessa, falar que ele está
está fazendo tudo isso e só não está nos caminhos do Senhor, é a pior declaração que uma mãe pode fazer. Porque está tudo errado. Não adianta ele ter conquistas materiais, não adianta ele estar na universidade conquistando coisas do reino humano, se a principal coisa, fato, motivo pelo qual ele deveria viver não está vivendo. E alguém acha isso de menos? Ah, ele só não está na igreja. Ou ele só não está em comunhão com Deus. Em outras palavras, está dizendo, ele está indo para o inferno, ele está condenado para o inferno, e isso está muito bem. Como você vai fazer uma declaração dessa? A justificação, ela é ativa e passiva ao mesmo tempo, porque está baseada na obediência, tanto ativa e passiva, de Cristo, à lei e à vontade de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos? Olha a linguagem que Paulo utiliza, linguagem forense. Ele morreu como um criminoso numa cruz. A sentença era romana. Precisava morrer numa cruz. Mas o ato em si foi teológico. Porque Deus previu. Eu gosto de uma definição do Caio quando ele fala: antes de haja luz, Deus disse: haja cruz. Porque Efésios vai dizer justamente isso. Porque Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E para nos escolher antes da fundação do mundo, ele sabia qual o critério que deveria ser escolhido. Então, o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. A justificação, por isso que ela precisa ser pela fé e em Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, e Romanos 3, 28. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Próximo. Assim concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Pois é pela graça de Deus que nós somos salvos. E isso não vem de vós. E isso não vem de vós. E isso não vem de vós. Por que Paulo dá essa ênfase? E isso não vem de vocês. É dom de Deus. É dádiva de Deus. É irrevogável. Deus não vai ficar brincando com a Margarida dizendo: hoje você está salvo, hoje você não está salvo. Hoje você está salvo, hoje você não está salvo. Por que ele não vai ficar fazendo isso? Porque quando Jesus disse, está consumado, ele não estava brincando, estava mesmo consumado. E Paulo vai dizer, e isto vocês têm que deixar claro, não vem de vocês. Porque, preste bem atenção, irmão, estando claro na Bíblia que não vem de nós, alguém ainda pensa que pode escolher Deus, e até canta, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo. Como você consegue dizer isso? Que você escolhe ser amigo de Deus? Se a Bíblia fala, você é inimigo de Deus. Como? Nós, sabendo que não vem de nós, tem hora que a gente fica envaidecido, sabe? Envaidecido. Eu sou predestinado. Eu sou eleito, eu sou reformado. E Paulo está dizendo assim, miserável, depravado, isso não vem de você, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. E presente não se questiona, apenas se recebe. Não é verdade? Se você me dá um livro, não, o livro eu vou perguntar qual livro que é, mas é presente. E assim Paulo vai dizer, concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Por isso que a justificação, ela é gratuita. A justificação, ela é realizada gratuitamente por Deus. Porque, independente do seu desempenho,
e da quantidade das suas boas obras, os pecadores justificados sempre terão livre acesso ao perdão de Deus. E por que eles terão livre acesso? Porque eles são agora filhos de Deus, por consideração a Jesus Cristo. Romanos 3, 22 e 24. Vamos lá? 1, 2, 3. A justiça de Deus vem por meio da fé em Jesus Cristo para todos que creem. E não existe nenhuma diferença entre as pessoas, pois todos pecaram e ninguém consegue viver de acordo com o glorioso santo padrão de Deus. Que é Ele mesmo. Mas eles são justificados gratuitamente pela sua graça, por meio do preço que Jesus Cristo pagou para libertá-los. A essa altura, você também está como eu, familiarizado com o discurso forense romano. Nós chegamos ao final do sermão, praticamente entendendo aonde que Paulo quer chegar. Porque aqui ele apresenta o que, o como, o para quem e o por quem, tudo dentro desse texto. Ele vai dizer o que nós estamos falando, da justiça de Deus. E como que essa justiça de Deus vem ao homem? Ele vai dizer, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas para quem? Qual que é a finalidade? Para que todos os que creem. E ele vai dizer, e não existe diferença entre as pessoas. E agora você precisa lembrar qual que é essa diferença entre as pessoas que ele está falando. Aí você volta ao capítulo 1, ou seja, não existe diferença entre os gentios, porque eles foram também condenados pela revelação natural, mas também não quer judeus. Por isso que o capítulo 3, Paulo vai começar dizendo, quer você gentio, quer você judeu, não está em nós o ato, ou como sermos salvos. E aqui ele está dizendo, não existe diferença entre as pessoas, não existe diferença se você é gentil, se você é judeu, pois todos, e aqui está claro quem são esses todos pecaram, algumas versões vão dizer, e destituídos estão da glória de Deus, e desprovidos estão da glória de Deus. A versão Palavra Viva vai dizer, e ninguém consegue viver de acordo com o glorioso e santo padrão de Deus, que é Ele mesmo. Qual que é o padrão de santidade? Ele mesmo. Deus mesmo, Ele mesmo abroga por Ele mesmo. Aí ele vai dizer, mas eles são justificados gratuitamente pela graça, que é o meio, por meio do preço que Jesus Cristo, a condição, pagou para nos libertá-los. E aí é aquele momento em que você percebe a virada do filme. Porque o versículo 3, como é que começa o versículo 3? Da perícope que nós lemos, capítulo 5, 1 ao 5. O versículo 3 tem uma expressão chave ali. Tem como projetar? Voltar no 5? Essa é aquelas surpresas. Não, no 3, versículo 3. Isso. Para quem? De tudo que você aprendeu hoje sobre a justificação. Se você for um desses leitores atento, em que você leu 1, o versículo 2, o versículo 3, e tirou todas essas verdades, paremos aqui, já não estava bom? Sim ou não? Justificado, sem culpa, sem memória, como se Deus dissesse, através do sacrifício de Cristo, foram apagados seus pecados. Eu não lembro deles mais. Estava bom demais. Mas aí Paulo fala para aqueles irmãos assim, e não somente isso. É a virada. Você fala assim, como? Ele apresentou aqui uma teologia da justificação, nos 3 primeiros versos, e isso não é o suficiente? Não. Ele está dizendo não. E não somente isso, mas também nos alegramos com confiança quando os problemas e sofrimentos vêm. Porque, olha a justificativa que ele dá, porque sabemos que eles produzem perseverança em nós. E perseverança produz em nós um caráter aprovado. E este caráter produz esperança. E esta esperança nunca nos decepcionará, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele
nos deu. Já não era bom demais sermos justificados diante de Deus. Agora ele chega com um tanto de presente e está dizendo assim: porque eu sentenciei como justificados, eu quero dar alguns presentes para vocês. Você fala assim, já estava bom demais, eu já estava preparado para pagar a sentença, eu sei que eu nem tinha condição de pagar, o que eu merecia era o castigo eterno, e ele me faz justo, mas não apenas justo, ele me faz justo diante dele mesmo, diante do próprio Deus, que é Deus quem nos justifica, e ainda assim fala assim: eu vou dar uns presentes para vocês. Só que a hora nos permite falar isso. Esse presente fica para uma outra oportunidade, para uma outra ocasião, porque aqui está a grande virada do discurso paulino. Mas eu quero te convidar a ler essa semana o livro, a carta de Paulo aos Romanos. Você precisa ler essa carta todos os dias, essa semana inteira. Aproveita que nós já estamos na semana da reforma, ou no mês da reforma, lê essa carta, lê os próximos capítulos, tenta entender o que Paulo está dizendo, marca os versos, marca verbos, marca conjunções. Se você não souber, pergunta quem sabe, pergunta para o Wagner, pergunta para o Denilson, enche a caixa de mensagem desses homens de pergunta essa semana, mas lê a carta de Paulo aos Romanos, tenta descobrir o que Paulo está dizendo, para quando chegar no último capítulo, você falar assim: cara, eu entendi completamente a mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais uma vez nós temos essa oportunidade de falarmos do teu amor, da tua graça. Pai, obrigado por esse privilégio de termos a Bíblia no nosso idioma e de podermos comunicar algumas verdades aos nossos irmãos também em nosso idioma. Obrigado por santos homens de Deus que traduziram, foram copistas, fizeram divisões em capítulos e versículos. Pai, mas acima de tudo, obrigado por o Senhor ter enviado o seu Filho, Jesus, por morrer por nós que somos pecadores. Eu sei que nenhum de nós merecíamos estarmos aqui, mas o Senhor, ao morrer, rompeu com o véu, rompeu com a cortina e nos deu livre acesso. E esse é o lugar que nós queremos estar, e esse é o lugar que nós queremos intencionalmente estar para louvarmos. E agora, de forma diferente, entrarmos no Santo dos Santos, saber por que estamos cantando, e saber por que nós estamos ouvindo, por que nós estamos falando salmos compartilhados. Porque esse direito hoje a nós é dado, e nós não queremos mais perdê-lo. Pai, faça-nos que nós descobrimos o meio pelo qual nós passamos à próxima geração esse mesmo legado. Não nos deixe falhar com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos, mas que isso seja um legado não somente da reforma, mas seja um legado do teu sacrifício, seja um legado do nosso sacrifício em apresentar os nossos filhos à justificação e à justificação de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.